musicoterapia e terapia ocupacional da nossa UFMG recebe o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, suas secretarias, seus grupos de estudo, professores, professoras, pesquisadores, pesquisadoras, para o nosso Simpósio Nacional do CBCE, em celebração dos 25 anos de criação dos grupos de trabalho temático. Nós tínhamos a expectativa, há um ano atrás, de ter realizado aqui, na nossa escola, o nosso Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte, o CONBRAS. De certa forma, realizamos com a abertura que foi neste auditório, com a presença da reitora Sandra Goulart, do então presidente do CBCE, professor Vicente Molina, do diretor da nossa escola, professor Gustavo. Tivemos o CONBRAS mais virtual do que presencial, e por isso nós estamos mesmo muito felizes de poder realizar este simpósio em celebração dos 25 anos dos nossos grupos de trabalho temáticos. De certa forma, é uma maneira de aliviar a nossa dor de não ter recebido o CONBRAS, como sempre, com as 2.000 pessoas, com a escola cheia, como nós tanto desejávamos. Eu sou o professor Tarcísio Mauro, aqui da Escola de Educação Física, associado do CBCE há muito tempo. Então, vamos começar compondo a nossa mesa de honra para a nossa cerimônia de abertura. E eu convido então o diretor da nossa Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, professor querido Gustavo Pereira Pontes. A alegria de receber, há quanto tempo a gente não pode dizer isso, né? Receber a presidente do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte em nossa escola, a professora Gisele Malafaia. Cristina Caparata. A nossa diretora dos grupos de trabalho temáticos, nossa querida Cristiane Macedo. Faltou dizer Gisele, da Universidade Federal de Uberlândia, e Cristiane, da Universidade dos Vales de São Francisco, a Univasf. E convidar como representante da comissão organizadora nosso querido professor Augusto César Leiro, da Federal da Bahia. Também conhecido como Poeira, autoexplicativo. Muito bem. Então agora, com a nossa mesa composta, nós vamos, juntas e juntos, ouvir o hino nacional brasileiro, que será interpretado por Alexandre Viana, professor de Educação Física formado nesta escola, músico formado pela Escola de Música da Universidade do Estado de Minas Gerais, doutor em música. Também o professor Santos. E vamos começar a resgatar um dos nossos maiores símbolos, a bandeira do nosso país.
solicitação da Direção Nacional do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte e da direção da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Neste momento, nós vamos prestar uma homenagem ao professor Vinícius Ruas Ferreira, também a atleta Isabel Salgado e especialmente as 700 mil pessoas que nós perdemos em nosso país ao longo da pandemia. Então, peço a todas e a todos que de pé, façamos um minuto de silêncio. Obrigado. Para a sua saudação, com a palavra, nosso diretor da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, professor Gustavo Pereira Pérez. Obrigado, Tarcísio. Queria cumprimentar aqui os colegas da mesa, agradecer a presença da presidenta do CBCE, professora doutora Gislene, muito obrigado, professora Cristiane, meu querido amigo César. Agradecer imensamente a presença de todos vocês. A gente para a vida, né, para poder participar de um momento tão importante como esse. E eu não poderia me furtar de falar, estando há 5 anos na gestão dessa escola, de falar que foi dos períodos, provavelmente o período mais difícil das nossas vidas, e estando na gestão administrativa, dentro de um dos locais onde todos nós trabalhamos mais atacados, que foram as universidades federais, as universidades de uma forma geral, o conhecimento e a ciência de uma forma geral. Para mim é um prazer enorme estar aqui na presença de tantos colegas, tantos aqueles, eu brinquei com os meus alunos hoje, né, professor Ademir, que hoje estariam aqui presentes provavelmente 50%, 60% da quantidade de autores que a gente vive referenciando em nossos artigos, né? Então, é um prazer inenarrável ter todos vocês aqui e uma honra para a Universidade Federal de Minas Gerais festejar esses 25 anos da reunião dos grupos temáticos do CBCE. E, coincidentemente, mês passado eu fiz 25 anos aqui dentro da Universidade Federal como professor. Então, e os Sarandeiros, que é o grupo que eu sou diretor, inclusive ao final eu tenho DVDs para todos levarem de recordação, uma vez que nós não conseguimos fazer uma apresentação ao vivo para vocês, foi daquela forma, né, ano passado, para que vocês possam levar um pouquinho das Minas Gerais. Eu escrevi aqui, inspirado no Milton Nascimento, que eu tive o prazer de ir no show dele, agora nesse domingo, e para falar um pouquinho, principalmente de 2 pessoas que marcaram muito a minha vida, né? A primeira, minha querida Eustáquio, né? Minha professora, que hoje é homenageada aqui, e que já recebeu a honra, nossa principalmente, nós roubamos ela da FAI, né, Andréia, de ser professora emérita da Universidade Federal de Minas Gerais, a nossa primeira mulher docente, professora emérita daqui da Escola de Educação Física. Foi um prazer imenso estar aqui, você sabe disso. A sua história se confunde com a história da nossa escola e também com a história da minha vida. E professor Tarcísio Mauro Vago, futuramente nosso próximo professor emérito, né? Professor Edmir, professor Zé Ângelo, e que também faz parte da nossa história aqui, de todos nós, e também do CBCE, de uma forma tão impactante. Só tenho a agradecer. Então, inspirado por vocês dois e também na presença de todos, eu escrevi, inspirado em Milton Nascimento. Eu quero exaltar, então, a presença de todos e todas aqui nesse momento de travessia. Graças a Deus, a gente está enxergando a
luz no fim do túnel, mesmo que a gente tenha sido, cada um de nós, o refletor desse nosso caminho. Cada um levou a sua lanterna para conseguir ultrapassar esse momento tão fácil, de tanta escuridão que nós vivemos no nosso país nos últimos 4 anos. Tantos encontros e partidas, hora jogando bola de meia ou bola de gude, cantando e dançando nos bailes da vida, com o coração de estudante, cruzando o cais da vida, olhando pela janela lateral com a força de um coração americano, guardando amigos e amigos como todos vocês no lado esquerdo do peito. Muito obrigado por todos vocês estarem aqui. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Quero registrar publicamente que, desde Natal, quando realizamos o Combrace, de lá telefonei para Gustavo quando o então presidente Vicente Molina sugeriu a vinda do Combrace aqui para a nossa escola. E desde lá e para este evento também, Gustavo não mediu esforços. Quero dizer que foi ele que arrumou essa mesa toda aqui, pessoalmente, aqui do lado de fora à tarde, um querido que sempre nos apoiou incondicionalmente. Muito obrigado, Gustavo. Quero agora passar a palavra para a... Boa noite. Escuta? Sim. Boa noite, pessoal. Como é bom ver tantas carinhas conhecidas aqui, né? Encontrar com vocês. E acho que quem me conhece há alguns anos sabe como isso é especial para mim. Eu quero saudar a mesa, né, do professor César Pereira, do professor Gustavo, professora Gislene Giz, né, e agradecer especialmente as coordenações, né, atuais que estão aqui, né, então, ou mandaram seus representantes. A gente conseguiu quase todos os GTPs aqui representados, né, infelizmente um não pôde estar aqui por motivo de saúde nessa semana. Então, esse evento, ele é muito o resultado de várias e várias coordenações que trabalharam muito para que o nosso CBCE fosse assim, né, e os Combraces fossem tão brilhantes, né, com tanto trabalho bom, que deu tanto resultado e mudou, né, e ainda muda a nossa rotina, os nossos trabalhos, as nossas reflexões. Dizer que eu preciso também registrar, né, que eu estar aqui é muito culpa do Fernando, né, e ele, junto com a Meli, que está do lado, estava na primeira gestão, né, que eu fui secretária, e dizer para o Chico, que acho que agora sumiu, o Chico, né, para quem não conhece, Francisco, o secretário, né, e é muito bom ver, né, que ainda assim a gente consegue renovar o CBCE e estar sempre com gente trabalhando por isso, né. Pessoal, que a gente tem um ótimo evento, né, que a gente possa ter muito afeto, muito carinho e refletir bastante, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Cristiane. Então agora ouviremos o representante da comissão organizadora do evento, professor Augusto César Rios Freire. Bom, boa noite a todos os presentes. Quero inicialmente saudar aqui o nosso diretor, o professor Gustavo, a nossa presidenta, a professora Zé, e a nossa secretária de GTPs, Cristina. A minha presença aqui na mesa se dá por uma máxima, né? Quem apresenta a ideia tem que depois trabalhar para que essa ideia possa desenvolver. E por uma generosidade da diretoria nacional, eu acabei que, ao lado do professor Tarcísio, me juntando a essa comissão organizadora, e super feliz porque todo o trabalho, desde da ideia na Assembleia até hoje, foi um longo processo, mas estamos aqui para poder refletir sobre os 25 anos desse modo de organização que
lá na FAI, e um encontro aqui com muitos amigos, né, de Branquizé, Meiri, tantos amigos aqui de Belo Horizonte. Enfim, a ideia de um simpósio nacional, ele é um aglutinador desse modo de refletir, de botar um retrovisor sobre a história deste modo de tematizar esse conjunto de produções que nós temos historicamente constituído no nosso colégio. E ele pode se desdobrar, inclusive, de simpósios temáticos. Cada GTD, evidentemente, pode tomar essa experiência, esse novo evento que o colégio constitui a partir desse momento, para aprofundar, inclusive, as suas temáticas particulares. Esse evento ocorre numa quadra política muito complexa, onde atravessamos aí essa crise econômica, essa crise sanitária, sobretudo essa crise política, mas, evidentemente, que todos nós soubemos dar uma resposta inicial, que foi a virada desse governo, para que a gente possa retomar caminhos esperançosos, para quem sabe fazer desse país um bom lugar para a gente viver. Então é com essa expectativa que acredito que nós vamos fazer um grande simpósio, e certamente ele pode reverberar não só para a audiência do CBCE, mas para a ciência e a tecnologia do nosso país. Obrigado a todos. Obrigado, César. Antes de passar a palavra para a nossa atual presidente do CBCE, registramos a presença de 2 presidentes do CBCE em outras gestões, o professor Lino Castellani Filho, o professor Fernando Mascarenhas. Também uma colega nossa que hoje ocupa um cargo importante na estrutura da Universidade Federal de Minas Gerais, professora Andréia Moreno, diretora da Faculdade de Educação da UFMG. Com a palavra, a presidente do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, professora Gislene do Amaral. Obrigada, Tatá. Boa noite. Boa noite, professor Dr. Gustavo Pereira, diretor da Escola de Educação Física e Terapia Ocupacional aqui da UFMG, e também aqui representando a magnífica reitora da Universidade Federal de Minas Gerais. Quero cumprimentar aqui o professor César, o professor Tatá, que são da comissão organizadora, e a nossa diretora de GTTs, professora Cristiane. E a vocês um cumprimento muito especial, muito carinho, muito afeto por esse momento aqui de estarmos juntos. Quero registrar também que a realização desse simpósio contou também com financiamento do Programa de Apoio a Eventos do País, da CAPES. Não foi o que nós esperávamos, mas dadas as circunstâncias e considerando a gestão, desse governo federal, eu acho que para nós foi uma vitória, termos conseguido também esse financiamento da CAPES. Então fica aqui esse registro. Eu quero rapidamente apenas desejar que tenhamos aqui 2 dias de muito trabalho, muita reflexão. A história do CBCE, a história das nossas vidas, de todos e todas que estamos aqui, se confundem, se misturam. O CBCE é uma parte importante das nossas trajetórias, profissionais, acadêmicas. Então, esse momento também é uma forma que nós estamos aqui ocupando as instâncias do CBCE, coordenação, direção, também fazendo desse momento dar um retorno também para essa história do CBCE, que é tão importante na nossa vida, e nesse momento ajudarmos a continuar construindo, agora avaliando, analisando, refletindo e celebrando os 25 anos do grupo de trabalho temático, fazendo desse momento também um momento de fortalecimento dessa entidade científica perante os grandes desafios que temos a enfrentar na reconstrução
do Estado brasileiro, na reconstrução da democracia, da soberania nacional. Então, que tenhamos aqui, todos e todas, momentos de muita reflexão, coragem e ousadia para pensar os GTTs do CBCE na perspectiva de superação das nossas limitações, fragilidades e também de construção cada vez mais forte dessa entidade científica que é tão importante para todos nós. Muito obrigada e tenhamos um bom evento. O professor, muito obrigado, Gislene. O professor Gustavo quer fazer aqui uma pequena homenagem. Presente da professora Sandra, presente que ele trouxe em nome da reitora, a professora Sandra Regina Goulart Almeida. Os 95 anos na Universidade Federal de Minas Gerais, que se completaram no último dia 7 de setembro. E especialmente para nossa querida Eustáquia e para o nosso querido Giovanni. Bem, como vocês podem ver ali na projeção, nós agora, após a cerimônia de abertura, teremos um momento de homenagens da Direção Nacional do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte a pessoas que ao longo destes 25 anos se fizeram presentes na história dos grupos de trabalho temático. Enquanto a Cristiane prepara, ela quem vai coordenar este momento, nós queremos convidar a todas e a todos para amanhã visitar a exposição que está no Centro de Memória da Educação Física, coordenada pela professora Melias Bunhares, que está aqui presente. A exposição se chama Mó Divertimento. E amanhã às 15 horas está programada uma visita guiada com bolsistas do CENEF para todas as pessoas que desejarem. Amanhã, sexta-feira, 15 horas. Mas o CENEF fica aberto amanhã o dia todo para visitas. A visita guiada é que será às 15 horas. Não percam, porque está maravilhosa, merece o nome que tem, é o Mó Divertimento. Então agora a professora Cristiane Macedo coordenará esse momento de homenagens. Voltando. Pessoal, a gente preparou uma singela homenagem àquelas pessoas que estiveram no início, nas primeiras coordenações dos GTTs. Infelizmente, nem todos puderam estar aqui presentes, tá? Mas a gente vai, os que estiverem aqui, a gente vai convidar para vir aqui ao palco, tá bem? E os outros, alguns mandaram mensagens, outros mandaram vídeos, tá? Para a gente poder também fazer uma referência depois e enviar essa homenagem a eles. Ok? Então, primeiro, gostaria de chamar o Silvano. Pega a vida, tá aqui. Vamos ensaiar agora. E convidar o professor Giovanni de Lorenzi Pires. Licenciado em Educação Física, especialista em Ciências do Esporte pelo Instituto Porto Alegre, Ciência do Movimento, doutor em Educação Física e Ciência do Esporte pela Unicamp, é professor associado aposentado na Universidade Federal de Santa Catarina e tem experiência em mídia, educação física, esporte e lazer, escola, formação de professores. É pesquisador do Avomídia, Observatório da Mídia Esportiva e co-editor da revista Motrivivência.
foi o primeiro coordenador do GTT Comunicação e Mídia. Então, professor Giovanni, muito obrigada. Boa noite. Eu acho que ser homenageado pelo CBCE é algo que produz toda a diferença, faz toda a diferença. Participo dessa entidade, diferente do Tatá, eu me animo a dizer que foi desde 1985, e considero que a gente que milita no CBCE, que militou, que milita no CBCE, tem uma formação diferenciada, porque a gente aprende coisas, né, que as nossas faculdades, os nossos cursos não ensinam. E eu vou contar uma historinha bem rapidinho aqui para não me alongar. Em 1999 eu estava afastado do doutorado, fazia doutorado em Campinas, e essa seria em Florianópolis. E o então presidente, o professor Elenor Santos, me chamou um dia e disse assim: Giovanni, a gente precisa de ti para coordenar um evento, porque todos nós estamos cheios de trabalhos, né? Ninguém tinha dispensa na época. E eu disse: mas eu tenho um orientador em Campinas, eu não posso simplesmente abandonar e ir para cá. Mas vou lá tentar. Meu orientador tinha sido da diretoria do CBCE alguns anos atrás, que era o professor Aguinaldo Gonçalves. Eu falei com o Aguinaldo e disse para ele: olha, você está me convidando para eu ficar esse semestre em Florianópolis para ajudar na organização do evento. Mas eu sei que eu tenho compromissos aqui no doutorado. Ele disse: não, nenhum doutorado vai te ensinar o que é fazer um congresso do CBCE com a previsão como teve de 2.000 pessoas. Então, o teu doutorado vai ser feito lá no Combrás. Então, para mim, o CBCE faz parte da minha própria formação. E eu agradeço imensamente a homenagem. O próximo professor homenageado é o professor Walter Grati. Infelizmente não pode estar aqui. Possui mestrado em Educação em Ciência do Movimento Humano pela Universidade Federal de Santa Maria e doutorado na Alemanha, eu não vou me atrever a falar o nome. Atualmente é professor titular, aposentado, da Universidade Federal do Espírito Santo, onde coordenou o Laboratório de Estudos em Educação Física, o ESEF. Membro do Conselho Editorial da editora da Universidade Federal do Espírito Santo e da Revista Brasileira de Ciências do Esporte. Foi presidente do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte da gestão 91-93 e 93-95. Tem experiência na área de Educação Física, atuando principalmente nos seguintes temas: Educação Física Escolar, Formação Continuada de Professores, Educação e Epistemologia. E foi o primeiro coordenador do GTT de Epistemologia. O professor Walter mandou um vídeo. Em primeiro lugar, agradeço muitíssimo a generosidade dessa homenagem e um grande abraço aos amigos do CBCE. Queria lembrar brevemente que a ideia desse foi discutida durante a reunião anual da SBPC, que aconteceu na PUC de São Paulo em 96, com a presença do professor Kuntz e da professora Eustáquio. Aí também foram gestados, organizados os GTTs, decididos sobre quais seriam os primeiros GTTs e decidimos também que a implementação já aconteceria no Combrás de Goiânia, em 1997. Embora essa discussão tenha acontecido na SBPC de 96, já durante o Combrás de 1955 em Vitória, a professora Silvana Guilherme tinha organizado os antigos temas livres em grupos maiores que vão acabar no entendimento, configurando uma espécie de prototipo dos GTTs que foram implementados em 1957 no Congresso de Goiânia. Sobre a função dos GTTs, da minha parte, pelo menos, eu os entendi sempre como uma maneira de superar uma fragmentação monodisciplinar muito presente na produção do ensino
temáticas que fossem transdisciplinares, ou seja, que superassem as disciplinas individualmente. Bom, se isso foi logrado, deu sucesso ou não, eu diria que talvez um dos papéis desses seminários seja discutir exatamente isso, avaliar exatamente isso. Né? Bom, queridos amigos, né? Diria que os amigos são uma espécie de proteção contra as infidelidades do meio e, no meu caso, também das infidelidades da velhice. As amizades, né, produzem um contraponto, né, ao ceticismo escuro que a realidade teima em impor nesse momento histórico. Então, mais uma vez, muito obrigado aos amigos por essa homenagem e um grande abraço. Queria chamar agora o professor Rodrigo para que ele possa entregar a homenagem à professora Neilias Bolinhares, por favor. A professora Neili é licenciada em Educação Física pela Federal de Minas Gerais e bacharel em Psicologia pela PUC Minas, mestrado em Ciência Política e doutorado em Educação, ambos pela UFMG. Atualmente é professora da casa, atua como docente do Programa de Pós-Graduação em Educação e Inclusão Social na Faculdade de Educação e no mestrado profissional, PROEF. Os estudos e pesquisas recentes referem-se à história dos processos de escolarização da educação física e do esporte, coordena o Centro de Memória da Educação Física e do Esporte no Lazer, CBF, onde atua como pesquisadora. No âmbito da UFMG, atuou também como subcoordenadora da Rede de Museus e Espaços de Ciência e Cultura entre 2019 e 2021 e foi a primeira coordenadora do GTT de Políticas Públicas. Um beijo na Cris, eu não vou falar não, gente. Muito obrigada pela homenagem, fico muito feliz. Esse lazer está desatualizado, eu prometo atualizar. Mas durante esses 2 dias a gente vai conversando e eu conto para vocês o que eu tenho feito. Beijos. O próximo homenageado é o professor Osni Jacó da Silva. Infelizmente, ele não pôde comparecer. Possui graduação em Medicina pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestrado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado na área de reabilitação cardiovascular. Professor associado aposentado da Universidade Federal de Santa Catarina, trabalhando com medicina do esporte, educação física, com ênfase em atividade física e saúde, reabilitação cardiovascular e controle de doping. Coordenador estadual de controle de dopagem da CBF desde 1990. Foi o primeiro coordenador do GTT de Atividade Física e Saúde. Por favor, uma salva de palmas. A nossa próxima homenageada, gostaria de convidar aqui o professor Tadeu para entregar para a professora Bereni Salete Gando. Pós-doutora em Antropologia Social e doutora em Educação pela UFSC, graduou-se em Educação Física na Universidade Federal do Mato Grosso, onde integra o quadro docente da Faculdade de Educação Física do Programa de Pós-Graduação em Educação. Integra como pesquisadora o Comitê Científico do Grupo de Trabalho Temático Corpo e Cultura, no qual foi a primeira coordenadora após a divisão do GTT Memória, Corpo e Cultura. Bom, boa noite a todas as pessoas aqui. É difícil não repetir, né, o que já foi dito,
mas dizer que o CBCE, eu sou desde 1988, e desde 1988 eu encontrei um lugar para aprender, e a ser professora, a ser amiga, a ser companheira, e inclusive se conflituar para superar os desafios. Então, o CBCE é um espaço de vida que a gente nos alimenta, né, academicamente, mas muito além disso, a gente se alimenta como pessoa. Muito obrigada. Em seguida, o professor Maurício Roberto da Silva possui graduação em Educação Física pela Universidade Católica de Salvador, mestrado em Educação Física, doutorado em Ciências Sociais Aplicadas à Educação pela Unicamp, pós-doutorado na Universidade do Minho, é professor aposentado da UFSC, possui diversas publicações em livros e capítulos de livros sobre temas diversos: exploração do trabalho infantil, cultura lúdica, infância e trabalho, entre outros. Possui experiência como editor de revistas de educação física, com a revista Motrivivência, fundador e editor há 30 anos, além de editor da revista pedagógica do BPGE da Unichapecó. Do ponto de vista da extensão, desenvolve ações junto aos movimentos sociais e urbanos, articulando cultura lúdica e os fundamentos do teatro do oprimido. Foi o primeiro coordenador do GTT de movimentos sociais e o professor mandou uma mensagem. Só um minutinho. Caros colegas, da atual direção nacional, cujo lema é Democracia, Ciências e Vidas, venho através deste vídeo celebrar duas importantes coisas: a conjuntura atual e a retomada da democracia, essa jovem e necessária democracia com a vitória do Lula no segundo turno, e a segunda questão é a celebração dos 25 anos do GTT, durante o Simpósio Nacional do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, a ser realizado no próximo dia. Vale ressaltar que o CBCE, em suas diversas gestões, vem, através de suas lutas coletivas, construindo teorias e práticas político-pedagógicas no âmbito da cultura popular e movimento no interior dos GTTs, em especial os GTT Movimentos Sociais, fundados, a exemplo dos demais, durante o 11º Congresso, realizado em Florianópolis em 1999, durante a gestão de Lucas. Agradeço o convite de homenagem, lembrando apenas que contribuí minimamente para o surgimento do GTT Movimentos Sociais, mas contei com um coletivo de colegas, todos imbuídos no senso crítico e intenso compromisso político-pedagógico. Com isso, fortalecemos as inúmeras lutas sociais e políticas dos GTTs e, obviamente, a consolidação do CBCE na comunidade científica e movimento social. Portanto, agradeço o convite, mas por razões de saúde não poderei comparecer, né, nesse evento, nessa combatente e emblemática UFMG. Espero que durante o 5 anos seja possível debater e propor novas contribuições para os grupos temáticos de trabalho, para o conhecimento da educação física e ciências. Nessa direção, é se esperar que nesse simpósio seja possível retomar a reflexão sobre as lutas teórico-práticas e faculdade da democracia, da ciência e da universidade pública, gratuita, de qualidade e socialmente referenciada. Portanto, sigamos a luta para além do capital, com resistência e resiliência, com vistas ao fortalecimento do CBCE e, em especial, dos 25 anos dos GTTs, visando, conforme o convite,
avançar para a autossociabilidade e o mundo fraterno justo e determinado. Tem um evento, saudações democráticas e, como diz Santa Martim Pereira, vamos ter nas tetas bom calor da justiça. Convido agora a Marina para entregar a nossa homenagem à professora Andréa Moreno, possui graduação em Educação Física pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestrado em Educação pela PUC-Rio e doutorado em Educação pela UNICAMP. A defesa dos direitos étnicos, individuais, coletivos e difusos, e o combate à discriminação e às demais formas de violência étnica. Discriminação racial ou étnica racial, toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em igualdade de condições de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou qualquer outro campo da vida pública ou privada. Então, quando esta comunidade científica acolhe essa temática, ela está profundamente comprometida com políticas de direitos humanos e com políticas de igualdade racial na sociedade brasileira. Então, muito obrigada e vamos em frente. O próximo é o professor João Paulo Morim, também não pôde estar com a gente. Possui graduação em Educação Física pela Universidade, pela Escola de Educação Física de São Carlos, em Pedagogia pela Faculdade de Educação São Luís. Mestrado e doutorado em Educação Física pela Unicamp. É docente da Unicamp, do Departamento de Ciências do Esporte. Foi coordenador do curso de graduação em Educação Física nessa instituição e coordenador do programa de pós-graduação em Educação Física da Unicamp. É líder do grupo de estudos e pesquisa em teoria e metodologia do treinamento esportivo e foi o primeiro coordenador do GTT de alto rendimento, atualmente GTT de treinamento esportivo. Vamos dar uma salva de palmas. A próxima é a professora Silvana Welner. A professora Silvana mandou uma mensagem. Ela é licenciada em Educação Física pela Federal de Santa Maria, mestre em Ciência do Movimento Humano pela URGS e doutora em Educação pela Unicamp, pós-doutora pela Faculdade de Desporto, na Universidade do Porto, professora aposentada da URGS, foi coordenadora do Centro de Memória de Esporte da ESEF-URGS, onde se encontra o acervo histórico do CDCE. Foi editora da Revista Brasileira de Ciências do Esporte e da Revista Movimento. Primeira coordenadora do Grupo de Trabalho Temático Gênero do CDCE. Olá, meu nome é Silvana Welner, fui diretora científica do CDC em 95, quando a gente começou a pensar na possibilidade da criação dos grupos de trabalho. Foi uma experiência bastante instigante naquele momento. Depois participei de outras atividades dentro da instituição relacionadas aos GTTs. Fui coordenadora geral dos GTTs em 99, participei de vários comitês e acabou que uma demanda que estava represada com a criação de um grupo temático sobre gênero. Tive a honra de ser a primeira coordenadora desse grupo que considero bastante relevante e que não tinha ainda um espaço de discussão dentro do CBCE. Gostaria de dar um abraço a cada um de vocês, agradecer a homenagem, dizer que eu me sinto muito honrada de participar da história do CBCE, uma instituição que é tão importante para a educação física em áreas afins e, sobretudo, para a ciência desenvolvida no nosso país. Muito obrigada de novo e bom evento para todos vocês. Infelizmente não pude estar aí. Abraços.
O próximo é o professor Vitor de Andrade Melo. Infelizmente não pôde estar conosco. Professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, atuando no programa de pós-graduação em História Comparada, Instituto de História, e no programa de pós-graduação em Educação na Faculdade de Educação, onde também leciona na graduação. Realizou estudos de pós-doutorado em Educação na Universidade Federal de Santa Catarina e é coordenador do Esporte, Laboratório de História do Esporte e do Lazer e membro do Laboratório de Estudos da Educação do Corpo. O professor Vitor foi o primeiro coordenador do GDP Memória, Corpo e Cultura. Uma salva de palmas. E agora vou convidar a nossa presidente Gislene para entregar a homenagem ao professor Tarcísio Mauro Vago, professor titular aposentado, do Departamento de Educação Física da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG, licenciatura em Educação Física, mestrado em Educação, doutorado em História da Educação e pós-doutorado no Centro de Pesquisa e Documentação Histórica Contemporânea do Brasil, membro do CEMEF e foi o primeiro coordenador do GDP Escola. Em 1997, a nossa diretora científica era a Eustáquia, e naquele momento, então, eu vivi duas circunstâncias que me marcam profundamente, né? Primeiro foi o convite para assumir a coordenação do GDT de escola, que para mim era uma honra, foi uma honra, um reconhecimento, porque toda a minha história com a educação física é no âmbito da educação física escolar. Estava nascendo o GDT Escola, estavam nascendo todos os GDTs, né? E o outro convite era para compor a direção nacional do CBCE. Naquele momento, tive a honra de ser vice-presidente com o queridíssimo professor Helenor Kunz, a quem saúdo aqui publicamente. Na sequência, tive a mesma honra de ser vice-presidente de Lino Castellano Filho, a quem também saúdo. E foi nessas duas gestões, então, que pude exercer simultaneamente a vice-presidência e a coordenação do GDT. Uma memória daquele momento era o GTT com tamanha demanda que a primeira coisa que nós fizemos foi pedir à diretora científica Eustáquia, no Combrace de Goiânia, que nós tivéssemos 2 salas para o GTT, né? Com 40 trabalhos, não apenas 20, como era naquele momento. E depois isso se repetiu em Florianópolis, no congresso que Giovanni coordenou em 99. E lá, então, tive o prazer de passar a coordenação do GTT ao professor Francisco Eduardo Caparrosa, que também saúdo aqui, com um comitê científico, onde estava o meu irmãozinho, José Ângelo Garilho, sentadinho aqui, José Alfredo e outros tantos. Depois entrou também o queridíssimo professor Admir Soares Júnior. Então, por tudo isso, nessas ocasiões, assim, eu sempre recorro à poesia, porque é ela que nos dá a possibilidade de pensar para além do real, né? E Clarice Lispector me inspira, então, a dizer isto, né? Uma história é feita de muitas histórias, nem todas posso contar. Pois a minha história é feita de muitas histórias, e uma que eu adoro contar é a minha presença, minha participação no Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte,
responsável em grande medida pela minha compreensão do que é a educação física, do que é a educação, do que é a sociedade brasileira e do que é o mundo. Obrigado, CBCE, de todo o coração. Agora, a professora Leila Mirtes Santos Magalhães Pinto. A professora Leila possui graduação em licenciatura em Educação Física pela Federal de Minas Gerais, mestrado em Educação Física pelo Unicamp, doutorado em Educação pela UFMG, foi diretora do Departamento de Ciência e Tecnologia do Esporte, da Secretaria Nacional de Desenvolvimento do Esporte e de Lazer, do Ministério do Esporte, professora em diversas redes e na PUC Minas. Foi a primeira coordenadora do GTD Lazer e Recreação, atualmente Lazer e Sociedade. A professora mandou uma mensagem. Boa noite a todos e todas. É com alegria que participo dessa homenagem que marca o aniversário de 25 anos da criação dos grupos de trabalho temático do CBCE. Essa comemoração acontece num momento muito especial, em que o presidente eleito, Lula, e sua equipe inicia a reconstrução do país, com atenção ao exercício pleno da cidadania, dos valores democráticos e dos direitos constitucionais. Aqui destaco o direito ao esporte, ao lazer e à ciência, momento em que temos possibilidade real de reconstrução do Ministério do Esporte. Estes são desafios que vivi na minha trajetória em parceria com o CBCE. Desafios que se fortaleceram com a criação do GTD em 97, durante o 10º Combrace em Goiânia. O trabalho conjunto realizado pela nossa querida professora Eustáquia, coordenadora científica do evento e responsável pela implantação dos GTDs, aliada à parceria com o professor Nelson Carvalho Marcelino nos primeiros anos da reestruturação do GTD Recreação e Lazer. Ampliaram meu envolvimento como pesquisadora do CBCE e com pesquisadores e grupos de estudos de recreação e lazer no país, que se consolidaram em 2017 um total de 309 trabalhos apresentados nesse GTD. Minhas relações com o CBCE se estreitaram desde o período em que atuei como diretora de Ciências e Tecnologias do Ministério do Esporte, em parceria com a Secretaria Nacional do Desenvolvimento do Esporte e do Lazer, com a Secretária Nacional, Rejane Pena Rodrigues. A Aliança Ministério do Esporte CBCE contribuiu muito para o avanço dos estudos em esportes e lazer fundamentados nas ciências humanas e sociais. Foram muitas as ações fomentadas pelo programa Rede Sedes, de 2003 a 2018. Com o CBCE, pesquisas foram desenvolvidas, periódicos e eventos apoiados, entre outras ações que envolveram muitos pesquisadores. Com a criação de um centro de pesquisas em políticas públicas de esporte e lazer em cada estado brasileiro e no Distrito Federal, em 2015, ampliou significativamente a produção e socialização e a formação de gestores e outros agentes de políticas públicas. É um legado importante da parceria do Ministério do Esporte e o grupo de estudos Labomídia, da Universidade Federal de Santa Catarina, foi a criação do repositório Vitor Marinho, coordenado pelo professor Giovanni Pires, em realização com o professor Rodrigo Ferrari e apoio do SET dessa universidade. Repositório que se constitui em espaço para reunir, organizar, preservar e disponibilizar de acesso aberto os produtos digitais da Rede SEDES. Obrigada, CBCE, pela honra desta homenagem, por tudo que foi vivido e muito ainda há de se realizar. Parabenizo os homenageados e a todos os participantes dos GTDs e desejo sucesso em suas conquistas. Passamos à professora Maria Aparecido Basso de Oliveira, também não pode estar presente, graduada em Educação Física pela Universidade do Norte do Paraná, mestrada em Ciência e Desenvolvimento Humano pela Universidade Federal de Santa Maria,
e doutorado em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas. Pós-doutorado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é professor voluntário da Universidade Estadual de Maringá no Programa Associado de Pós-Graduação em Educação Física, o EMUEL, atuando com orientações no nível de mestrado e doutorado. Foi o primeiro coordenador do GTT Formação Profissional e Mundo do Trabalho. Uma salva de palmas. E por fim, queria convidar o professor Mandarino para a gente fazer a nossa última homenagem à professora Estáquia Salvadora de Souza. Possui graduação em Educação Física pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Ciência do Movimento Humano pela Federal de Santa Maria e doutorado em Educação pela Unicamp. Professora adjunta da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, tem experiência na área de Educação Física e Educação, atuando principalmente nos seguintes temas: ensino de Educação Física, formação de professores e história da Educação Física. Foi diretora científica do CDCE no momento de implantação dos GTTs. Foi surpresa, não pensei que eu merecesse essa homenagem, mas eu recebo com muito carinho e também sei que essa homenagem não é só para mim, é para todo o grupo dos mineiros, convidados pelo pessoal de Santa Catarina, Cunhas, Giovanni, companhia, para compor a comissão científica do Combrace, aliás, do CDCE naquele momento. Então é que a Denise, Ângelo, Alfredo, Tarcísio, Meili e mais os outros que não estão aqui. Eu esqueci de alguém? É de vocês, é nosso. Obrigada. Bem, pessoal, estão encerradas as homenagens e nós temos ainda na nossa programação de hoje, logo a seguir, a mesa de abertura da origem dos GTTs, a sua consolidação no CDCE, que a professora Cristiane Macedo vai coordenar em seguida. Apenas dizer que depois nós teremos o lançamento de 5 livros aqui na área externa, na pracinha, com um coffee break oferecido pelo nosso diretor, professor Gustavo. Agora, então, eu me retiro, dizendo que a comissão organizadora, representada pelo César aqui na mesa, foi composta também pelo professor Gustavo e pelo professor Admir Soares Júnior. Muito obrigado a vocês por esse trabalho compartilhado. Cristiane Macedo.